Livro Mulher Ensinável, de Claudiana Cabral. Tudo o que você aprende com Deus, logo em seguida vem a oportunidade de colocar em prática. Capítulo 8. Influência versus manipulação. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Romanos 16, 17 e 18. Agora, nossos corações se voltam para uma passagem que, à primeira vista, pode parecer um aviso severo, mas que, na verdade, é um farol de sabedoria para nós, mulheres que desejamos ser ensináveis e firmes na fé. Em Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18, o apóstolo Paulo nos implora, ele roga com urgência: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Pare um instante e sinta o peso desse rogo-vos. Não é um conselho casual, é um apelo apaixonado de um pastor preocupado com suas ovelhas. E sobre o que ele nos alerta? Sobre aqueles que, em vez de edificarem, promovem dissensões e escândalos. Eles se colocam contra a doutrina que aprendeste, contra o alicerce firme da verdade que nos foi ensinada, a verdade que liberta e orienta. E como agem esses semeadores de contendas? Aqui reside o perigo sutil que precisamos, como mulheres ensináveis, aprender a discernir. Eles não chegam com trombetas anunciando suas más intenções. Pelo contrário, Paulo diz que eles usam suaves palavras e lisonjas. Que armadilha sedutora! Palavras que acariciam o ego, elogios que inflam nossa vaidade, promessas que parecem boas demais para serem verdade. E muitas vezes são. É uma melodia encantadora que, se não estivermos atentas, pode nos desviar da sinfonia da verdade de Deus. E qual é o objetivo deles? O texto é claro: não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. O ventre aqui é uma metáfora para os próprios apetites, os desejos egoístas, a busca por ganho pessoal, seja ele poder, reconhecimento, controle ou benefício material. Não é o reino de Deus que os move, mas o reino do eu. E quem são as vítimas? Enganam o coração dos simples. Simples aqui não significa tolo, mas talvez o coração confiante, coração que ainda não aprendeu a profundidade da malícia humana, o coração aberto que, por sua pureza, pode ser mais facilmente ludibriado. Aqui, minhas queridas, precisamos fazer uma distinção crucial, especialmente para nós mulheres que desejamos crescer e também edificar outras. Existe uma diferença abissal entre influência e manipulação. A influência piedosa, aquela que vem de um coração que serve a Cristo, busca o bem do outro. Ela é transparente, honesta, baseada na verdade da palavra. Ela encoraja, exorta com amor, corrige com mansidão, aponta para Jesus. Pensemos em Priscila, que com Áquila influenciou Apolo, expondo-lhe com mais precisão o caminho de Deus,
Atos 18 e 26. Eles não o manipularam para benefício próprio. Eles o guiaram para uma compreensão mais profunda da verdade, para que ele pudesse servir a Cristo mais eficazmente. Já a manipulação, como Paulo descreve, é egoísta em sua raiz. Ela usa a verdade torcida, a meia-verdade, a lisonja, o medo sutil, a culpa induzida para controlar ou obter algo do outro. Ela não liberta, aprisiona. Ela não edifica, confunde e divide. O manipulador foca no seu ventre, nos seus interesses. Então, como a mulher ensinável se protege e se posiciona? Primeiro, ela nota, ela observa atentamente. Ela não se deixa levar apenas pela embalagem bonita das palavras. Ela examina o fruto. As palavras dessa pessoa estão alinhadas com a doutrina que aprendemos? Promovem unidade ou discórdia? Levam-me para mais perto de Cristo ou para mais perto da pessoa que fala? Serve a Cristo ou ao ventre de quem fala? E qual a ação que Paulo recomenda? Desviai-vos deles. Isso requer coragem. Requer estar mais preocupado em agradar a Deus do que aos homens. Desviar-se não é ser rude sem motivo, mas é proteger o próprio coração e a santidade da comunidade da fé. É escolher a verdade em vez de lisonja enganosa. Como mulheres que buscam ser ensináveis, nosso desejo deve ser o de nos tornarmos influenciadoras para o bem, refletindo Cristo em nossas palavras e ações. Que nossas palavras sejam temperadas com sal e graça, que nossa vida seja um testemunho da verdade que aprendemos. Colossenses 4 e 6. E que tenhamos a sabedoria e a coragem de notar e nos desviar daqueles cujas palavras suaves escondem um coração que serve apenas a si mesmo. Observando duas mulheres. O tema manipulação versus influência é essencial para compreender como as mulheres podem exercer seu chamado com ética, sabedoria e alinhamento aos princípios bíblicos. A manipulação é movida por intenções egoístas, busca o controle e desrespeita a vontade de Deus e a autonomia dos outros. Em contrapartida, a influência é caracterizada por integridade, humildade e um desejo genuíno de glorificar Deus enquanto promove o bem comum. A mulher, em especial, possui uma influência singular no lar, onde suas palavras e atitudes podem edificar a família ou, se mal direcionada, levar à manipulação destrutiva. Este capítulo explora essas dinâmicas por meio de duas figuras bíblicas contrastantes: Jezabel, símbolo da manipulação, e Esther, exemplo de influência piedosa, com aplicações práticas para os dias atuais, destacando o impacto dessas posturas nas relações familiares. Jezabel, perigo da manipulação. Jezabel, descrita em 1 Reis 16, 21 e 2 Reis 9, é um exemplo marcante de manipulação destrutiva. Como rainha de Israel e esposa do rei Acabe, ela usou sua inteligência, autoridade e carisma para promover idolatria, consolidar poder e eliminar opositores. Suas ações revelam características centrais da manipulação. Intenções egoístas. Jezabel manipulou Acabe e outros para impor a adoração a Baal, satisfazendo sua agenda pessoal em detrimento da vontade de Deus. A Bíblia relata: Acabe, filho de Orim, fez o que era mal aos olhos do Senhor,
mais do que todos os que foram antes dele. Casou-se com Jezabel e passou a servir Baal e a adorá-lo. 1 Reis 16, 30 e 31. Sua busca por poder ignorava os propósitos divinos, priorizando seus próprios interesses. Métodos enganosos. No episódio da vinha de Nabote, 1 Reis 21, 8 a 13, Jezabel orquestrou um plano cruel, usando cartas falsas e testemunhas subornadas para acusar Nabote de blasfêmia, resultando em sua execução injusta. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: escreve cartas em nome de Acabe, dizendo: proclamem um jejum e ponham Nabote diante do povo. Então o apedrejaram e ele morreu. 1 Reis 21, 8 a 13. Sua manipulação foi calculada, desonesta e desrespeitosa. Consequências destrutivas. A manipulação de Jezabel trouxe juízo divino sobre ela e sua casa. Sua morte trágica é descrita em 2 Reis 9, 30 a 37. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel foi jogada para baixo, e os cães devoraram Jezabel no campo de Jezreel. Sua história simboliza o destino de quem usa o poder para fins egoístas, causando destruição em vez de bênção. Jezabel representa a mulher que, embora astuta e capaz, usa seus dons para controlar, manipular e impor sua vontade, ignorando os princípios de Deus. Sua trajetória serve como um alerta sobre os perigos de buscar influência por meios antiéticos. Esté, o poder da influência piedosa. Esté, protagonista do livro de Esté, exemplifica a influência exercida com sabedoria, coragem e submissão a Deus. Como rainha da Pérsia, ela usou sua posição para salvar os judeus de um genocídio, demonstrando as características de uma influência positiva: humildade e dependência de Deus. Antes de abordar o rei Assuero, Esté buscou a Deus por meio de jejum e oração, reconhecendo sua dependência divina. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso seja contra a lei. E se perecer, pereci. Esté 4,16. Sua humildade a levou a confiar em Deus, não em sua própria capacidade. Estratégia e respeito. Esté agiu com tato, convidando o rei para banquetes e apresentando seu pedido com cuidado e sabedoria. Esté respondeu: se for do agrado do rei, venha o rei com Amã hoje ao banquete que preparei para ele. Se achei favor aos olhos do rei, peço que seja poupada a minha vida e a vida do meu povo. Sua abordagem respeitosa contrastava com a manipulação enganosa de Jezabel. Impacto positivo. A influência de Esté resultou na salvação dos judeus e na promoção de Mardoqueu. O rei Assuero deu à rainha Esté a casa de Amã, e Mardoqueu foi posto sobre a casa de Amã. Suas ações deixaram um legado de justiça, esperança e bênção. Esté representa a mulher que usa sua influência para glorificar a Deus, promover o bem e respeitar os outros. Sua história inspira mulheres a exercerem seu poder com sabedoria e integridade, especialmente no lar. O poder da mulher no lar. A mulher exerce uma influência singular no lar, onde suas palavras, atitudes e escolhas moldam o ambiente familiar, impactam o esposo
e formam os filhos. Como diz Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Esse poder pode ser usado para construir harmonia e refletir a glória de Deus, ou, se mal direcionado, para manipular e causar divisões. A mulher ensinável deve buscar influenciar com amor, sabedoria e submissão aos princípios bíblicos, seguindo o exemplo de Esther em vez de manipular como Jezabel. A mulher manipuladora no lar. A mulher manipuladora, à semelhança de Jezabel, usa seu poder para criar discórdia e atender a interesses egoístas, muitas vezes se beneficiando do caos que provoca. Exemplos incluem colocar filho contra o pai e vice-versa. Uma mulher manipuladora pode falar mal do pai para os filhos, destacando seus erros para ganhar a lealdade das crianças ou punir o esposo. Da mesma forma, pode instigar o pai contra os filhos, exagerando comportamentos ou criando conflitos para manter o controle. Essas táticas, semelhantes às de Jezabel, ao manipular Acabe, buscam benefícios pessoais, como poder ou atenção, mas destrói a unidade da família, beneficiando-se do caos. Como Jezabel, que usou mentiras para alcançar seus objetivos, a mulher manipuladora pode manter a família, ambiente de trabalho ou a igreja onde congrega em tensão para reforçar sua posição de vítima ou mártir, evitando ser confrontada ou desviando a atenção de suas próprias falhas. Sogra colocando os filhos contra a nora e vice-versa. A dinâmica entre noras, sogras e filhos, esposo, é particularmente vulnerável a padrões manipulativos, muitas vezes devido a questões não resolvidas de poder, controle, ciúme e insegurança. Quando uma nora coloca o esposo contra a sogra, ou quando uma sogra tenta separar o filho de sua esposa, o resultado é sempre o mesmo: relacionamentos familiares desgastados e corações adoecidos. O homem no centro deste conflito frequentemente sofre consequências emocionais profundas. Lealdade divididas. Sente-se constantemente pressionado a escolher entre duas mulheres importantes em sua vida. Culpa crônica. Independentemente de suas escolhas, sente que está decepcionando alguém que ama. Confusão emocional. Começa a questionar sua própria percepção da realidade devido às narrativas conflitantes. Estresse constante. Vive em estado permanente de alerta, tentando prever e evitar conflitos. Ressentimento crescente. Desenvolve raiva reprimida contra ambas as partes por colocá-lo nessa posição impossível. Isolamento. Pode se afastar emocionalmente de ambas as relações como mecanismo de defesa. A mulher influenciadora no lar. Em contraste, a mulher influenciadora, como Esther, promove harmonia e valores bíblicos no lar, começando por seu próprio exemplo. Exemplos incluem ensinar os filhos a honrar o pai. A mulher influenciadora honra o esposo, demonstrando respeito e apoio, mesmo em divergência. Isso inspira os filhos a seguirem o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Seu exemplo prático fortalece os laços familiares e ensina valores bíblicos. Incentiva o marido a liderar os filhos, submissa à liderança do esposo, conforme as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. A mulher influenciadora encoraja o marido a assumir seu papel
de líder espiritual e emocional. Ela o apoia com oração, diálogo respeitoso e atitudes que reforçam sua autoridade, como Esté fez ao respeitar a posição do rei Assuero. Dias atuais: Síndrome de Jezabel. Nos dias atuais, manipulação e influência continuam a se manifestar no lar, na sociedade e na igreja, especialmente entre esposas, mães e líderes. A Bíblia nos exorta a usar o poder que temos, particularmente no lar, para influenciar de forma piedosa, evitando os caminhos de Jezabel. Vejamos exemplos contemporâneos de manipulação e como contrastá-lo com a influência. Esposas que usam enfermidade para manipular. Algumas esposas podem exagerar ou fingir enfermidades para controlar o marido, buscando atenção ou evitando responsabilidades. Esse comportamento reflete a síndrome de Jezabel. Em vez disso, uma esposa pode influenciar com honestidade, comunicando-se abertamente e vivendo com contentamento, como exorta Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Mães que usam a fé para manipular filhos. Algumas mães usam a fé para impor culpa. Uma mãe influenciadora guia com amor e exemplo, confiando em Deus para formar os filhos, conforme Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mulheres que usam falsa piedade. Alguns líderes exibem falsa piedade para manipular. Uma líder como Esté exerce influência com autenticidade, seguindo Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Lições para a mulher ensinável hoje. A comparação entre Jezabel e Esté oferece lições práticas para a mulher que deseja ser ensinável e usar seu poder no lar para influenciar, não manipular. Examine suas intenções. A manipulação, como a de Jezabel, ou de mulheres que criam conflitos familiares, nasce de desejos egoístas. A influência, como a de Esté, busca glorificar a Deus. Pergunte-se: minhas ações no lar promovem unidade ou o meu próprio benefício? Escolha a integridade. Jezabel usou engano, assim como mulheres que se beneficiam do caos familiar. Esté agiu com verdade. No lar, seja honesta, como exorta Mateus 5:37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Confie em Deus. Esté dependeu de Deus, enquanto Jezabel confiou em sua astúcia. Evite manipular e confie em Deus para guiar sua família, conforme Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Considere o legado. Jezabel causou destruição, enquanto Esté trouxe salvação. Use seu poder no lar para construir um legado de amor, ensinando os filhos a honrar o pai e apoiando a liderança do marido. Aprendizado. A ignorância é um terreno onde a manipulação floresce. A diferença entre manipulação e influência reside no coração, nos métodos e no impacto, como ilustram Jezabel e Esté. A mulher possui um poder imenso no lar, onde pode edificar ou destruir. A manipuladora, como Jezabel, cria caos e divisão para benefício próprio, enquanto a influenciadora, como Esté, promove a harmonia, ensina os filhos a honrar o pai e incentiva o marido a liderar, começando por seu próprio exemplo. Que a mulher ensinável rejeite os caminhos de Jezabel e escolha ser uma influência piedosa no lar e além, para a glória de Deus,
conforme Filipenses 3:23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Oração. Senhor, nosso Deus, Tu que conheces os corações e guia os caminhos, pedimos Tua sabedoria para discernirmos entre manipulação e influência em nossas vidas. Capacita-nos como mulheres ensináveis a rejeitar os caminhos de Jezabel, que buscam controle e egoísmo, e a seguir o exemplo de Esther, que com humildade e integridade glorificou o Teu nome. No lar, que nossas palavras e atitudes edifiquem, promovam harmonia e reflitam Teu amor. Ajuda-nos a confiar em Ti, a viver com verdade e a construir um legado de bênção para a nossa família e comunidade. Em nome de Jesus oramos.